Mas não se esgota aí a nossa homenagem. Com uma ponta de ciúme, reconhecemos, ministro, que o senhor tem um carinho muito especial por São Paulo e sua população. Estado onde, por longas décadas, militou nas atividades forenses, literária, acadêmica e política. Digo que, em face de sua história de vida, entendemos que o senhor seja o mais paulista de todos os gaúchos. Afinal, foi esse o Estado que o acolheu desde jovem aos dias atuais. Contudo, nós, cariocas, temos por premissa que quando um homem não pode ter o que quer, deve ter o que pode. Se não podemos ter no doutor Eros Roberto Grau, o mais carioca dos gaúchos, por que não tê-lo como o mais gaúcho dos cariocas? E, nesse sentido, norteado por essa premissa, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por unanimidade, outorgou-lhe também o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. Carioca, doutor Eros Roberto Grau. Vale acrescentar que sua trajetória de vida, desde há muito, o credencia como um carioca, espirituoso, alegre, trabalhador, amante da vida e da boa música. Não sei se torcedor do Flamengo. Se não for, não tem problema. Nós, cariocas, convivemos com as pessoas por suas virtudes e não pelos seus defeitos. Para encerrar, gostaríamos de lembrar Vinícius de Moraes e Milor Fernandes sobre o que é ser carioca. Diz Vinícius de Moraes: ninguém é carioca em vão. Um carioca é um carioca. Ele não pode ser nem o pernambucano, nem o mineiro, nem o paulista, nem o baiano, nem o amazonense, nem o gaúcho. Enquanto que, inversamente, qualquer uma dessas cidadanias, sem diminuição de sua capacidade, pode transformar-se também em um carioca. Pois a verdade é que ser carioca é, antes de mais nada, um estado de espírito. Eu tenho visto muito homem do norte, centro e sul do país acordar de repente carioca, porque se deixou envolver pelo clima da cidade. E quando foi ver, pumba, não há mais nada a fazer. É irreversível. Ele está contaminado de alegria, de solidariedade, de humildade, de respeito ao seu próximo, características que credenciam o carioca. Milor Fernandes, ministro Eros Grau, diz assim: os paulistanos que me perdoem, mas ser carioca é essencial. Os derrotistas que me desculpem, mas carioca está aí mesmo para ficar, e seu jeito não mudou. Continua livre por mais que o prendam, buscando uma comunicação humana por mais que o agridam, aceitando o pão que o diabo amassou, como se fosse o leite da bondade humana. O carioca, todos sabem, é um cara nascido 2/3 no Rio, 1/3 em Minas, Ceará, Bahia, São Paulo, sem falar em todos os outros estados, sobretudo o maior deles, o estado de espírito. O carioca tira de letra no futebol como na vida. Não é um conformista, mas sabe que a vida é aqui e agora e que tristezas não pagam dívidas. Sem fundamental violência. A violência nele é tão rara que a expressão "botei para quebrar" significa exatamente o contrário, que não botou para quebrar coisa nenhuma, mas apenas rasgou a fantasia, conseguiu uma profunda e alegre comunicação. Amante de sua cidade,
patriota do seu bairro. Carioca vai de som, vai de olho, é um paquerador incansável, tem um pescoço que gira 360 graus, vai de olfato. O odor é de suprema importância na fisiologia do carioca, sem falar que em tudo. Vai de espírito. Digam o que disserem, o papo, a invenção carioca, ainda é o melhor do Brasil, incorporando as tendências básicas do discurso nacional, o humanismo mineiro, o pragmatismo paulista, a verborragia baiana e a determinação gaúcha. E basta ouvir para ver que o nervo de todas as conversas cariocas, a do bar sofisticado, como a do botequim pobre, sujo, por isso mesmo, sofisticadíssimo, a do living room, granfa, é o humor, a crítica, a piada, a graça, o descontraimento. Não há deuses e nada é sagrado no Olimpo. O carioca é, antes de tudo e acima de tudo, um lúdico, ainda mais forte, mais otimista que o homem da anedota clássica, que, atravessado de lado a lado por um punhal, dizia: só dói quando eu rio. O carioca, envenenado pela poluição, neurotizado pelo tráfico, martirizado pela burocracia, esmagado pela economia, vai levando, defendido pela couraça verbal do seu bom humor, só dói quando ele não ri. Só dói quando ele não bate papo. Só dói quando ele não vai ao Maracanã. Só dói quando ele não samba. Só dói quando ele não tem oportunidade de praticar ato de solidariedade que tanto caracteriza. Só dói quando ele não pode prestar reconhecimento público àqueles que, nas diversas atividades humanas, prestam relevantes serviços ao seu país. Só dói quando ele se vê amordaçado, calado, impedido de prestar a homenagem que certamente se virá de exemplo aos pósteros para aqueles que um dia hão de olhar o passado, olhar a história da sua cidade, imaginar e ver que entre seus filhos ilustres, dentre tão destacados brasileiros, consta o nome do ministro Eros Roberto Grau. Quero, nesse instante, convidar o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Carlos Alberto Direito, para fazer a entrega ao ministro Eros Grau do título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. Por favor, ministro. Convidar o senhor presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a proceder à entrega do decreto legislativo número 653, de 3 de janeiro de 2008, que reconhece como cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, por unanimidade, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Eros Roberto Grau. Cadê os demais integrantes da mesa? Convidar a senhora Tânia Marina Grau, esposa do nosso homenageado, para fazer a entrega da medalha do mérito Pedro Ernesto.
Eu sugeri, porque aqui tem um alfinete e eu tenho receio de furá-lo. Convidar o senhor senador Regis Fittner a fazer a entrega da resolução da mesa diretora que outorgou a medalha do Mérito Pederneiras. Acabamos de ouvir a música Se Todos Fossem Iguais a Você, de autoria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, executado pelo coral Canta Detran Rio de Janeiro, sob a regência da maestrina Nerisa Aldrich. Muito obrigado a todos vocês. Convido a doutora Samira Neme para fazer a entrega do buquê de flores à doutora Tânia Marina Grau, esposa do nosso homenageado. Por favor.
Ouviremos agora o carioca, Dr. Eros Roberto Grau, nosso homenageado, que faz questão de fazer o uso da palavra da tribuna da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não é? Eu não perderia a oportunidade de falar dessa tribuna. Excelentíssimo senhor vereador Aloysio de Freitas, excelentíssimo senhor vereador Jorge Felipe, excelentíssimo senhor ministro Carlos Alberto Direito, excelentíssimo senhor senador da República, secretário de governo da Casa Civil, doutor Regis Fischler, excelentíssimo senhor desembargador Marcos Fávero, excelentíssimo senhor Cícero Sandroni, acadêmico Cícero Sandroni, excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Cavalieri, meu caro Calheiros Bonfim, cujo exemplo de dignidade e caráter e coerência é mais forte do que 7.000 canhões, e em cujo nome eu saúdo os amigos da advocacia, da magistratura e do Ministério Público que cá estão. Meus senhores, minhas senhoras, era no Leblon. Saíamos de lotação, meu pai e eu. Saímos do Leblon, onde estávamos hospedados. Caminhava-se 2 quadras até o mato. Não me lembro se era manhã ainda ou após o almoço. Saímos de lotação, meu pai e eu. Eu me senti orgulhoso, senhor do mundo, ao lado do meu pai. Não sei se ainda amanhã ou após o almoço. O final desta tarde ocorreu há mais de 60 anos. Minha primeira memória concreta, histórica do Rio. Fui com meu pai ao ministério, passamos por alguns outros lugares. Ao final da tarde, fomos a Cinelândia. Já lá estava o amarelinho, suponho. Mercê de uma maravilhosa coincidência, bem ali, ao lado daqui onde agora estamos, nesse mesmo lugar. Ali em frente, a Câmara Municipal. Minha primeira memória concreta, histórica do Rio. Este é o Eros Roberto, meu filho, disse meu pai ao Sotero. Sotero Cosme, primo por afetividade do meu pai, nosso primo. O Rio na minha infância, não o Rio da minha infância, o Rio na minha infância é um pouco esse encontro em 1947, creio, bem ali, ao lado daqui, onde agora estamos. Sotero chegava da Europa, contou ao meu pai do seu encanto pela Europa. O Rio, na minha infância, era desde então o encanto pela amplitude do mar mais adiante, do edifício do ministério, do teatro, dos prédios do outro lado da rua, do Palácio Monroe. O nosso amor, a história de amor que nos envolve há mais de 60 anos, instalou-se definitivamente nessa tarde,
Nós nos amamos desde então, o Rio e eu. Pois o Rio de Janeiro, que carrego no meu imaginário, é fiel, corresponde inteiramente ao meu amor. Esse trecho do território do Rio de Janeiro faz parte da minha história pessoal. Assim como na saída da Avenida Rui Barbosa, no Morro da Viúva, o ponto desde o qual o anúncio luminoso da Águas Salutares encantava, exercia fascínio sobre o menino que fui. Antes, em termos geográficos, mas posteriormente no tempo, quando minha mãe e meu pai já moravam no Rio e eu vinha de São Paulo, o trajeto que com ele eu percorria de carro, do terreno de estacionamento entre o Ministério da Fazenda e a Academia até a Rua Constante Ramos, em Copacabana. A mudança de meus pais, ao tempo em que minha vida já estava encaminhada em São Paulo, permitiu-me experimentar a juventude lá e cá. Momentos gravados na memória das minhas retinas, retidos para sempre, como se eu os tivesse vivido há instantes. Encontro Manuel Bandeira tomando um sorvete, ele tomando sorvete, em um bar da Avenida Atlântica, 1958. Crio coragem, puxo conversa. Conhecia de cor muitos dos seus poemas. Bandeira disse-me que o procurasse no Instituto Nacional do Livro, onde surpreendi, agora surpreendi sim, Marcelo, onde surpreendi Augusto Meyer ao referir um dos poemas de Bilu que menciona Sotero Cosme. A vida, quando o passado se intromete no presente, nos conduz recorrentemente ao futuro. Essa cidade me encanta, de modo que é de hoje, como se acabasse de acontecer, outro encontro em uma mesa do Zicartola com Vianinha, Nara Leão e Sérgio Cabral. Essa cidade me fascina. Faço parte de uma geração que nela se fartou de beleza e de paixão. Caminhamos pela vida semeando esperança e colhendo as melhores flores, ainda que algumas de quando em quando espinhosas, mas sempre belas flores, com o perfume das manhãs, das tardes e das noites cariocas. O bruxo do Cosme Velho visito a miúde e tantas vezes passo ao largo da janela de Manuel Bandeira, a quem o aeroporto em frente dava lições de partir. Essa cidade me encanta, de sorte que se quiserem matar-me de amor, que me matem no Estácio. Aqui me disperso por todos os pontos cardeais. Sou da Zona Norte, da Zona Sul, da Lapa, do Grajaú, da Mangueira, da Portela, da Parada do Lucas, onde o trem não parou. Sou do Rio, plenamente do Rio. Isso é que sou, um carioca plenamente, agora de papel passado. Trago em minhas raízes pedaços da terra do Rio Grande, onde nasci, um tanto da força de São Paulo, onde estudei e passei largo tempo de minha existência, e o Rio de Janeiro. É isso. Trago comigo não porções ou aspectos do Rio de Janeiro, porém o Rio inteiramente em minhas raízes. Por isso porto a capacidade, mais do que simples vocação, de fruir completamente da beleza da vida. Essa beleza eu afruo aqui, no Rio. De janeiro ao ano inteiro, como na canção. Perdi sim, é verdade, alguns pedaços da cidade. A Rua Constante Ramos, onde viviam meus pais, no número 30, eu a perdi no dia em que minha mãe se foi.
Uma noite, há alguns meses, jantei com 2 amigos no Dom Camilo. Um deles me levava de volta ao hotel. No caminho, largamos o outro. Nenhum pronunciou o nome da esquina, na Nossa Senhora de Copacabana. Sabiam da minha perda. Porém, desconfio que o Renato desceu na Constante Ramos. Uma névoa nos meus olhos. Uma névoa nos meus olhos. Restam as necessárias reconquistas e novas conquistas a ensaiar no remanso da Bahia, nos recortes das montanhas, na floresta da Tijuca. Por isso tudo, esta cidade, digo pedindo permissão a Ivan Junqueira, não sendo minha, é como se fosse ao fim algo de mim que se abisma para além dos meus confins. Circulo pelo castelo. O vilarinho permanece lá. Vejo-me agora mesmo em alguma das suas pequenas mesas com Luiz Paulo Sampaio, no final dos anos 60. Conversamos sobre Tom Jobim, Vinícius e, uma vez mais, o pianista russo Emil Gils, tocando Liszt. Conversa de bar naquele tempo. Uma pequena mesa no vilarinho, de onde silenciosamente eu a reverenciava. Ela está lá, do outro lado da avenida. Basta tanto para dizermos da importância da vida cultural desta cidade. Enquanto ela lá estiver, o Rio não deixará de ser, em todos os sentidos, a ville merveilleuse, como a chamou em 1912 Jane Catulli Mendes. Algumas vezes dizem Mendes, mas é Mendes mesmo. Senhores, eu não poderia agradecer a cidadania que ora recebo, senão declarando amor ao Rio de Janeiro. Dos Arcos da Lapa, e quem me dera, ainda hoje ou amanhã, voltar ao Nova Capela. Dos Arcos da Lapa, eu dizia, a fábrica Bangu. Permitam-me insistir em que esta cidade me encanta tanto que, se quiserem, podem até matar-me de amor, desde que seja nos seus braços. Deixem que eu me disperse por todos os seus pontos cardeais. Reveja amigos queridos que, quando não estão próximos, me faltam, me fazem falta. Amigos de muitos anos, outros mais recentes, amigos queridos. Luiz Paulo, Alberto Venâncio Filho, Carlos Lessa, Mário Mendonça, Marcelo Cerqueira, Carlos Alberto Direito. Eles, por todos os que me ensinaram a ser do Rio,